I've got a suffragette. My wife's a suffragette. I've heard her jaw and I'm shuddering yet. In the land where the women wear the trousers. Não faz nem um século as mulheres conseguiram direito básico ao voto. E eu fiquei curiosa para saber por que lutam as mulheres em 2014. Por isso, a convidada de hoje do Talk Show do Rafuco é a cartunista Laerte Coutinho. Tudo bem? Muito obrigado por vir. Laerte, Caetano cantou: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A família brasileira quer saber qual é a maior dor e a maior delícia de ser uma mulher no Brasil em 2014. Bom, o Caetano cantou outras coisas também. As besteiras de menina que ela disse não, por exemplo. Olha, as mulheres continuam lutando basicamente pelas mesmas coisas, eu acho. Respeito, liberdade, dignidade, direito a uma vida plena, direito a todos os direitos que podem assistir a qualquer ser humano. Você acha que o feminismo ainda é necessário? O feminismo é uma luta guia, né? O feminismo é uma espécie de carro-chefe das revoluções sociais desde o século XIX. Eu acho que a luta feminista orientou, inclusive, a luta contra o racismo e vem orientando também a luta das populações LGBT. O lance é que essas lutas todas vêm se combinando, quer dizer, hoje em dia não se fala mais num feminismo nos termos das sufragistas do século XIX, quer dizer, nós não estamos mais no ponto de brigar por direito a voto ou por direito a não precisar depilar. Sabe, as lutas estão combinadas no sentido de envolverem também o que é gênero, o que são, qual é a ideia de mulher que existe e de homem também. Então, está se amplificando, né, as fronteiras dessa luta. Envolve também os homens. Tem uma frase que eu li hoje que dizia: aos olhos do poder, cada cidadão é um terrorista em potencial. Eu queria te perguntar, como você acha que dá pra gente ser mais livre nesse contexto que a gente está vivendo, em que a gente é cada vez mais confinado, seja nos condomínios, seja nos rótulos, seja nas prisões? Qual é o caminho pra gente ser mais livre? Eu acho que o caminho passa, em primeiro lugar, por você botar em xeque o início da frase que você usou, que é os olhos do poder. Os olhos do poder realmente enxergam como poder. E se esse poder é o que está em discussão, é o que está sendo contestado, então nós podemos começar a reclassificar tudo. Por exemplo, terrorista. Né? Por que em alguns lugares as pessoas são chamadas de terroristas e em outros são chamados de insurgentes, combatentes, ou seja lá o que for? Quer dizer, é os olhos de quem vê, né? E é isso que a gente não pode desistir de lutar e nem deixar de fazer o escândalo que a gente precisa fazer quando pisam no nosso calo. E aí, foda-se, estão chamando a gente de terrorista. É o olho de quem... é o olho do poder que tá vendo desse jeito, né? Nós estamos contestando esse poder. A população carcerária do Brasil é uma das maiores do mundo e não para de crescer. Quem você acha que deveria estar preso? Eu acho que preso mesmo, psicopata. Pessoas que não podem estar em sociedade porque vão ser um transtorno, vão ser um perigo, vão ser uma ameaça. O cara que matou o Glauco e o filho do Glauco, por exemplo. Pessoas que nem sempre são como chama, racionalmente culpáveis e inculpáveis. Mas são pessoas que não podem estar em convívio. E isso não envolve, certamente, a maior parte das pessoas que está encarcerada hoje. O encarceramento virou um problema e a gente nem entrou ainda nos moldes lá que os americanos estão, né, de privatizar as prisões, que estão querendo fazer aqui no Brasil agora. Essa é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Como é a prisão dos sonhos? Se é que existe.
dos meus sonhos. Não, porque eu acho que assim, a gente fica sempre lutando por direitos humanos e aí tem sempre aquelas pessoas que falam, mas você está defendendo o bandido. E de certa forma, sim, né, os direitos humanos têm que ser estendidos até a quem está encarcerado. É nesse sentido que eu pergunto, assim, a prisão tem que ser punitiva ou é apenas para isolar? Como que funcionaria uma prisão ideal? Porque direitos humanos é um conceito que se aplica a qualquer pessoa só pelo fato de ser humana. O fato de ser humano já faz jus a direitos humanos. Esteja preso, esteja solto, seja louco, tudo, qualquer coisa que aconteça com o ser humano não pode privar ele de direitos humanos. Ninguém pode ser tratado que nem bicho, que nem o quê? Que nem ET. Pois é. O ser humano é o único animal racional da Terra, mas qual você acha que é o animal mais inteligente? É gato, sem dúvida. Sem dúvida. Pois é. Eu estava lendo uma entrevista sua na Folha que você falou: o Angeli é um exemplo de que uma pessoa pode ser completamente hétero e legal. O que seria inaceitável em uma pessoa, além de hétero? Eu queria esclarecer que eu estava bêbada quando eu falei isso. Eu recentemente fiz formei uma ideia a respeito de preconceito. Preconceito não é a ideia prévia. Preconceito não é a ideia que antecede o contato com os fatos, com as pessoas e com os fenômenos. Preconceito é a ideia que não muda, mesmo em contato com os fatos, as pessoas e os fenômenos. É a ideia que persiste a despeito de qualquer coisa, de qualquer prova, de qualquer troca, de qualquer negócio. Isso é o preconceito. Eu acho que isso que é inaceitável. Essa recusa em compreender o outro, em partilhar coisas, sentimentos ou afetos, mesmo negativos, né? Essa recusa é que é a estupidez que eu acho condenável, que eu acho um absurdo. É insuportável mais do que inaceitável. Nos quadrinhos existem muitos super-heróis e eu queria te fazer uma pergunta clichê. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? É o seguinte, eu tenho uma resposta clichê também. Eu queria ter o poder de fabricar letras e dizeres, assim, telepaticamente nas paredes. Eu queria ter o poder de olhar numa parede ou numa superfície, assim, e fabricar frases, figuras, fazer desenhos na realidade, assim. Ótimo. É melhor que voar, é melhor que qualquer coisa. É Jesus? Opa! Olá! Salve! Eu tô sempre salvando. Por onde eu passo, eu trago a palavra. Ah, sim, traga a palavra. Você tá com umas vestes muito bonitas. Gostou? O vermelho simboliza o... O vermelho é o tesão. E o branco simboliza a... o? Pomba. Pomba urbana. Vim andando por aí, pensando aqui no que eu fosse se eu não fosse. O que eu seria se eu fosse eu? E fiquei pensando, coitado de mim. Pobres vegetais de apartamento, raízes contidas pelo fundo do vaso. Pobres passarinhos adestrados, encarcerados num mundo pequeno, sem nenhum pedaço de céu. Pobres dos moradores da Barra da Tijuca, cercados pelas grades de seus medos condomínicos. Tadinhas das palavras de dentro do dicionário, todas encostadas no muro, tomando dura da polícia. Dá dó dos detidos, dá dó dos detidos pela colônia penal da realidade, escondendo a loucura por debaixo do tapete da moral. Negando a loucura como quem nega a vida, eu tenho pena dos que cabem numa identidade, dos que cabem dentro de uma cidade, num país, num mundo, pobres dos oprimidos pelo amor. A existência é um bocado de nada despejada no meio de tudo. Mas, se você me influenciar, meu bem, eu posso virar casaca. O mundo muda muito rápido. E daqui a um segundo eu posso ser isso tudo ao contrário.
é que certezas são vaidades. E isso eu não aguento. Eu que sempre fui Vasco, ainda posso virar Flamengo. É isso aí. Mengo! Muito bom. Vamos pegar uma ferramenta aqui, rapaz. Espera aí, desculpa interromper aí. Sem telefone. Ah, tá aqui, ó. Pegar esse saca-rolha pra abrir umas garrafas d'água que eu transformei em vinho. Até rolha criou na garrafinha de água mineral. Dá licença. Obrigado, Jesus. Velho Jesus. Laerte, eu li muitas entrevistas com você, onde jornalistas tentavam entender por que você se veste assim, por que você não se veste assado. E eles tentavam, de alguma forma, relacionar a forma com que você se veste até a sua vida sexual. Existe alguma coisa que você acha que é de nascença em você? Sim, tem, mas não é certamente o desejo de vivenciar a expressão feminina. Isso é tardio, é uma descoberta recente, de véia. Eu não sei, eu não fiz análise o suficiente para estabelecer isso. Eu acho que certamente deve ter algumas coisas que são de nascença, a cor dos olhos, coisas assim, mas das características de personalidade eu não sei dizer, não. Não sei, eu acho que é tudo construído ao longo da vida, assim. Mudar o seu modo de se vestir mudou o seu jeito de dançar? Eu não danço muito, não, sabe? Eu tenho tentado aprender a dançar fora da dança, assim, fora da música. Mas mudou o meu jeito de existir no mundo, assim, a dança do cotidiano mudou, sim. O mundo é muito grande e cheio de problemas. E tem uma hora que um ativista precisa reconhecer que nem todos os problemas são seus, senão ele enlouquece. Mas quais problemas você considera que são seus? São os problemas que batem no meu coração. Antigamente, quando eu era do Partido Comunista, eu pensava numa sociedade socialista, uma sociedade sem classes, onde, teoricamente, a classe operária teria construído já uma sociedade sem classe. Enfim, era uma espécie de construção utópica, assim, que eu achava legal, mas não estava dentro de mim, sabe? Atualmente, eu acho que o que eu quero, aquilo por que luto, os direitos pelos quais eu acho que vale a pena insistir, estão dentro de mim. O desejo dessas coisas é interno. E eu acho que isso é melhor, sabe? É mais fecundo. Quando eu frequentava a escola, eu achava tudo um saco. E eu imagino hoje em dia como é para uma criança frequentar uma escola, tendo internet, tendo smartphone, touchscreen, tendo acesso a basicamente tudo, e de repente ela tem que sentar e ficar 5 horas vendo um quadro negro. O que você acha que deveria mudar no nosso sistema de educação? Eu acho que uma escola mais participativa... Eu também não tenho grandes ideias pedagógicas, mas uma coisa mais participativa, mais menos fechada, menos isso. Não se pode deixar uma criança submetida a um silêncio e uma passividade tão grande assim, e achando que isso é educação. Eu acho que a educação tem que ser uma coisa mais participante, assim, mais ativa. Misturando um pouco os temas que a gente falou até aqui, criança e protesto. Recentemente, o Maurício de Souza defendeu a publicidade infantil numa rede social. Ele postou uma foto de uma menina de 9 anos segurando um cartaz que dizia: "Eu tenho direito de assistir publicidade infantil. A televisão não é só para os adultos. Alguém sabe quais produtos infantis lançaram por esses dias?" E ele falava do direito das crianças de assistirem publicidade infantil, que foi Ele fez proibido. isso? Fez isso. Depois teve que se explicar, porque pegou muito mal, muita gente criticou porque ele tem
larga linha de produtos licenciados, né? De nuggets e miojo, que não são necessariamente saudáveis. O Maurício... Bom, termina a pergunta. Não, essa, a minha pergunta é qual a sua opinião sobre essa questão da publicidade infantil, ou até sobre como a esse sua caso. pergunta foi construída em cima de um exemplo que envolve o Maurício, que é meu amigo e mestre, eu comecei a ler gibi lendo Ziraldo e Maurício. Esses gibis todos, isto é uma realidade, esses gibis todos, no contexto da cultura brasileira, não teriam existido se não houvesse a possibilidade de transar com a publicidade ou com o mundo comercial de alguma forma. Por outro lado, eu acho que crianças precisam ser protegidas dessa voracidade toda do comércio, mas ao mesmo tempo é preciso achar algum jeito dessas publicações se viabilizarem, porque é muito caro, é muito caro. Não é só o mundo do Maurício, com os licenciamentos que ele faz, não é só isso. São gibis mesmo, são vários produtos culturais que são dirigidos à criança que dependem de publicidade. É uma discussão um pouco mais ampla do que parece, porque ela também leva a gente a pensar em que mundo as crianças estão inseridas, né? A maior parte delas está por baixo da carne seca. Muitas e muitas delas estão embaixo de viaduto. Então, começar a discutir se publicidade para crianças pode ou não pode, no contexto de crianças que estão sendo abusadas, violentadas e morando em lugares absurdos, assim, parece que a gente está falando uma outra língua, né? O documentário do Eduardo Coutinho, Um Dia na Vida, ele mostra um dia na TV aberta brasileira. Ele gravou 24 horas de TV aberta e ele faz um filme de 2 horas, uma edição do que acontece nesse um dia na vida da TV brasileira. Basicamente, ao longo do dia, fala-se de plástica, bandidos, homofobia, depois volta a plástica, depois mais bandido, depois mais homofobia. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a TV aberta brasileira. Eu ando sem TV nos últimos... Eu estou fazendo uma experiência de privação. Quando eu tinha televisão, antes da minha experiência de privação, eu assistia cabo. Eu tinha parado já de ver TV aberta há muito tempo. Então, por quê? Por quê? Porque a TV aberta me soava desse jeito, assim. Toda vez que eu passava na TV aberta, eu via canais de igreja transmitindo cultos, ou cultos que a gente sabe o que são, ou comercialismo, ou ou plástica, ou programas policiais. Então estava tudo dominado, tá tudo dominado. Então eu voltava para os canais pagos, onde eu ia ver filmes ou seriados, ou seja lá o que for. Agora é muito bom parar de ver TV. O sonho da gente, o sonho noturno fica mais vivo. Não sei se você chegou a essa mesma conclusão. Não me lembro de perceber essa Foi a primeira transição. coisa que eu notei. É? Assim. Você usa alguma mídia alternativa para se informar? Você está falando de internet? Pode ser. Na Não verdade, mais eu pergunto, alternativa, eu né? pergunto para todos os convidados se eles têm alguma dica de fonte alternativa que não sejam os grandes... Coruja de Hogwarts, por exemplo. Não, porque a internet não é mais uma mídia alternativa. Minha manicure é uma mídia... A Paula, minha mídia alternativa, é fantástica. Ela me conta coisas do Arco da Velha que eu jamais ia saber, nem em rede, nem em rádio, nada. Assim. A sua história veio à tona porque você usou um banheiro feminino num restaurante e a cliente do restaurante reclamou. Mas recentemente você viveu uma outra situação constrangedora no banheiro, é verdade? Não, mas ali era uma situação intergaláctica, assim, que pediu uma outra atuação da minha parte. Vamos dar uma olhada? Tá bom. Vamos dar uma olhada. Oi, com licença, aqui é a fila do banheiro? Mas você vai usar esse aqui é o feminino. Eu quero fazer xixi. Mas você não é mulher, é? Desculpa, eu desconheço essa terminologia. Bom, não sei, você tá usando bolsa, deve ser mulher. Essa aqui é a minha bolsinha de ferramentas. A ferramenta, então é no outro.
Mas eu acabei de vir de lá, o pessoal falou pra eu vir aqui porque eu tinha seios. Aliás, eu ia perguntar, são seus? São meus, todos os 3. Mas você faz xixi em pé ou sentada? Ou sentado? Ou sentada? Deitada. Faz o seguinte, vai nesse aqui mesmo, que eu vou pra casa, perdi a vontade. Os terráqueos levam os banheiros muito a sério. Você acha que a gente leva os banheiros a sério demais? Ao contrário, a gente não leva a sério. E é sério. É tão sério quanto comer. Cagar é tão sério quanto comer. Quer dizer, ninguém caga sem comer, ninguém come sem cagar também. Mas isso não é levado em conta. As pessoas têm um grande tabu relacionado com milênios de problemas e cargas, não sabemos de onde veio, que consideram as excreções todas, mijar, cagar, essas coisas, como um problema, como uma coisa horrível que deve ser negada e escondida. Uma população que nem a do Rio de Janeiro, que nem a de São Paulo, não encontra um banheiro público numa megalópole, não tem onde satisfazer, a não ser pagando os tubos, consumindo e coisas do gênero. A gente leva isso como piada. A gente considera isso uma parte cômica. Não é cômico, não é cômico. As pessoas comem mal, passam mal, precisam muito da intimidade de um ambiente higienizado para exercer as suas funções excretórias e não tem. Você precisa implorar, você precisa se humilhar para fazer isso. Eu acho que o que eu estava falando mais é a divisão dos banheiros, né? Essa é a parte 2 do problema, é o que a Beatriz Preciado chama de construção de gênero. É isso. Além de um objeto de poder para fazer as pessoas se humilharem, elas também são usadas como um objeto de poder para fazer as pessoas se enquadrarem dentro dos seus gêneros, né? Dentro da questão de gênero. Eu acho que a gente devia começar a dividir os banheiros, em vez de homem e mulher, quem usa o banheiro em pé e quem usa o banheiro sentado. Mulher mija em pé. É engano seu achar que mulher não mija em pé. Geralmente... Eu sou mulher e mijo em pé, por exemplo. Toda mulher sabe como mijar sem encostar a bunda na tábua. Fora isso, as mulheres mijam em pé também se precisarem. Se não tiver... As mulheres são, como chama, constrangidas a mijar sentadas muito em função das roupas que são destinadas à população feminina. Tudo construção cultural, você está entendendo? Como um homem consegue botar o pau para fora da calça e daí ele acha que é o único que mija em pé. Daí ele constrói aquela obra do Duchamp, né, o Marcel Duchamp, constrói aquele objeto e faz disso o grande ícone do poder dele e do lugar social de poder. Eu sou o ser que mija em pé. Né? Não é qualquer mulher. É sabido o fato de que as índias mijam em pé. Sabe, é uma coisa tão boba. A saia, inclusive, acho que facilita, né, para a mulher mijar em pé, na verdade. Sim, mas aí tem a calcinha, você tem que tirar a calcinha, pendurar a calcinha, tudo é verdade. Os quadrinistas da Folha fizeram um dia um beijaço em você. Todas as tirinhas estavam te dando um beijo. Em qual forma de arte você gostaria de se ver representada? Além do beijaço? Além da performance? Peraí, em formas de arte você está compreendendo o quê? Música? Não, pode ser qualquer uma. Porque, nesse caso, todos os quadrinistas desenharam uma interação com você. Em princípio eram todos se beijando. Eles são meio cinduraduras e acabaram beijando eu, que sou uma oferecida. Era a mais oferecida dali. E a coisa viralizou, né? E ficou sendo a minha boquinha, o receptor universal. Eu não sei, você pergunta em que forma de arte eu gostaria de me ver representada? Bolo. Bolo. Bom, para finalizar, eu convido todos os entrevistados a escreverem na bandeira brasileira o que eles acham que deveria ser o lema da nossa bandeira. Que não seja ordem e progresso, a gente tem uma bandeira em branco.
Tadá! Segundo a quadrinista Laerte Coutinho, a bandeira brasileira devia exibir os dizeres Ora direis, ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez levanto e... Cadê Jesus? Prendi o pé na saia. Deixa eu pendurar aqui para terminar a entrevista. É isso. Muito obrigado. Hear the tramp of their feet as they come down the street. Gee, those girlies look sweet, they're all dressed up so neat. Your dear old ma just took a fighter's place. She likes the smell of powder 'cause it's always on her face. There's no rat in her hair, you can see she don't care. Holds her head in the air, gee, your mother's a bear. Tramp, 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 the girls are marching. Your mother's gone away to join the army.